já não vai dar tempo dentro de casa. Eu, por exemplo, meu caminho pronto, né? Já estou dando uma dica para poder encarar o que vai ser. Já fui para a noite, porque eu trabalhar, pode terminar, já vai estar quase na hora de começar o outro aqui. Então, me interessa em casa, ficar por aqui mesmo. Tá? Então, irmãos, vamos amanhã, né? Dar o nosso melhor no dia do Senhor. Amém? Amém. Queria chamar aqui, então, a nossa irmã Nathalie, filha do pastor Robson. Ambos já pregaram aqui. A Nathalie já esteve aqui umas 2 vezes, eu acho, né? Se não mais. Mas eu sei que já convidei, seminarista, já encerrando o seminário há muito tempo, né? E ela tem um ganho assim também no salário, né? Graças a Deus, irmão Robson, que fazia, eu não sei, por causa do nome. Pastor Robson tipo militar mesmo, meu prefeito, né? Um grande amigo, um grande abraço da igreja, pastor, tá? Vamos orar aqui, depois o irmão vai colocar rapidinho aqui o púlpito da irmã, né? E nós vamos estar orando. Baixa a nossa cabeça, irmãos. Pai, nós te agradecemos por este momento de culto que nós prestamos, pela presença de cada um aqui nesta noite, cada jovem, cada adulto, papai, cada um que veio participar deste momento de louvor e alegria na tua presença. E agora, Pai, quando a tua palavra se entregue, que o Senhor possa estar a Deus também, usando a tua serva, Deus. Muito obrigado, a Deus, pelo manual, pelos louvores que já foram entoados aqui, a Deus. Que o Senhor possa continuar abençoando os seus jovens, a Deus, dando a eles, Pai, cada dia entendimento da tua palavra, crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora, Pai, usa a tua serva. Muito obrigado pela vida dela, Deus, pela sua entrega. Abençoa também o pastor Robson, a tua mãe, a sua irmã. A igreja ali, ó Pai, floresta. Que aquela igreja continue, ó Pai, sendo aquela igreja que é marcante ali no meio daquela comunidade, pelos trabalhos e pela evangelização que ali, ó Pai, tem feito, a despeito, ó Pai, muitas vezes, das diversidades que ali existem. Portanto, continua só abençoando, falando a cada coração aqui, ó Deus, transformando mentes em coração. Nós assim te oramos e te pedimos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, amém? Amém. Eu gostaria de estar agradecendo a Monique, né, que me fez o convite, pastor Zeca, pelo carinho de sempre, que está liberando o público, né, sabendo uma responsabilidade aqui do pastor, e eu agradeço esse carinho, não só do pastor, da família, né, sempre, muito obrigada, e é sempre um prazer, né, estar aqui com os irmãos, conheço alguns já de jornada de trabalhos evangelísticos, né? Conheci o pastor Zeca no campo, e sempre ele trabalhando, evangelizando, e com muita alegria estou aqui, trago um abraço, né, do pastor Robson, e não pôde estar com a gente, está também pregando em outra igreja, mas deixou aí um abraço para os irmãos e para o pastor, como eu disse, eles são amigos de longas datas. E quando a Monique me passou, né, o tema de vida, e ela me falou que o tema era priorizando o reino de Deus, e a gente se encontra lá em Mateus 6,33, né, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E aí começa naquela, bater dar aquela acelerada no coração, depois que a gente diz assim, depois a gente pensa, vai dizer assim, né? Aí qual o dia, qual a hora, né? Em que momento, para ver se acha alguma coisa para falar, não. Mas não tem como a gente estar dizendo, né? Não, e ainda com esse tema, priorizando o reino de Deus, tem que priorizar o reino de Deus. E a gente começa a pensar e refletir, né?
em várias situações que têm acontecido, né, nos nossos dias. Também estamos lá no mês dos jovens, né? E na semana que vem eu vou ter que estarei levando uma palestra sobre ansiedade e depressão. E nós vamos estar vendo, né, daqui a pouco que esse texto vai estar falando sobre isso, né? Jesus, ele vai nos ensinar como ganharmos, né, recebermos essas outras coisas. E ele vai estar pontuando que outras coisas são essas, né? E eu fui pesquisar, né, no Google, eu já estava fazendo essa pesquisa e acabamos agora de sair das Olimpíadas, medalha de ouro, nada, né? Graças a Deus tivemos 3, nosso ranking está lá embaixo. Mas o Brasil está em primeiro lugar, tem um ranking aí, e não é uma notícia muito boa. Mas segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o Brasil lidera o ranking mundial de ansiedade, com 18,6 milhões de brasileiros. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. E quando a gente fala da ansiedade, né, ela vai estar trazendo consigo outras coisas. Então, o número de depressão aumentou, o número de suicídio aumentou. E pasmem, os irmãos, que o grande percentual está entre os adolescentes e os jovens. E nós vamos estar trabalhando, né, sobre isso. Eu lembro que na semana passada fui assistir, né, fui cultuar, né, o nosso Deus numa igreja e tinha uma jovem e ela estaria levando a mensagem, era preletora daquela manhã, e antes ela falou que já estava pedindo desculpa aos irmãos porque ela estava tomando uma medicação que era muito forte para a ansiedade dela. Ela passou mal no trabalho, foi para o médico e o médico a diagnosticou, né, com crise de ansiedade. Então ela disse que estava um pouco desnorteada ali e que não sabia se teria condições, né, de estar pregando de acordo com o que ela havia preparado. E isso tem, né, nos preocupado, isso preocupa muito a igreja. E uma pergunta que eu gostaria de deixar já aqui, para a gente começar, em sua opinião, por que existem tantas pessoas frustradas, decepcionadas, deprimidas dentro das igrejas? Eu não estou falando nem lá fora, nós estamos falando dentro da igreja. Como eu falei para os irmãos, eu estava num culto onde a preletora colocou aquele momento de dificuldade que ela estava passando. É óbvio, né, deixar claro que nós vamos estar trabalhando aqui das coisas que nós temos que buscar nessa vida, mas onde o tema fala de priorizarmos o reino de Deus, né, nós vamos ficar tristes, né, vamos ficar alegres, nós vamos ficar preocupados, bate aquele nervosismo, como eu estou aqui, para a gente conversar, né, a gente sempre fica preocupado como que vai ser, a gente numa entrevista de trabalho, seja num novo relacionamento, para conhecer uma pessoa, né, isso faz parte da vida, mas a partir do momento que a gente precisa ser medicado, precisamos tomar cuidado com o que nós estamos priorizando, né? E eu gostaria que os irmãos abrissem lá no livro de Mateus, onde está a nossa divisa, mas nós vamos começar um pouquinho antes, lá do versículo 19 ao 34. Mateus 6, do 19 ao 34. E sem dúvida, enquanto os irmãos estão abrindo, esse versículo, né, que é a nossa divisa, ele vai estar nos mostrando, né, o que tem levado a esse quadro ser crescente, né, em primeiro lugar no nosso país, né, e em outras nações também, que tem crescido muito, né, essa questão da depressão e do suicídio. Todos acharam? Eu vou fazer a leitura aqui na minha versão, que é a mensagem, mas às vezes não dá para acompanhar não, mas os irmãos têm que me acompanhar, amém? A mensagem na minha Bíblia tem como título As Preocupações da Vida. Não acumulem neste mundo
tesouros que podem ser devorados por traças, corroídos pela ferrugem ou pior, roubados. Prefiram um tesouro no céu, pois ali estará a salvo das traças, da ferrugem e dos ladrões. Não parece óbvio? Saibam que o lugar em que vocês mais desejam estar é perto do seu tesouro, e lá que acabarão indo parar. Os olhos são as janelas do corpo. Se vocês abrirem bem os olhos, com admiração e fé, seu corpo se encherá de luz. Se viverem com olhos cheios de cobiça e desconfiança, seu corpo será um celeiro cheio de grãos mofados. Se fecharem as cortinas dessas janelas, sua vida será uma escuridão. Vocês não podem adorar dois deuses ao mesmo tempo. Amando um Deus, acabarão odiando o outro. A adoração a um alimenta o desprezo pelo outro. Vocês não podem adorar a Deus e ao dinheiro. Se vocês se decidirem por Deus, vivendo para cultuá-lo, não ficarão aflitos com a comida que terão de pôr na mesa, ou se o guarda-roupa está fora de moda. Há muito mais coisas na vida que a comida que vai para o estômago. Há muito mais coisas para se ver que as roupas que vocês usam. Olhem para as árvores, livres e desimpedidas. Não estão presas a nenhum emprego e vivem despreocupadas aos cuidados de Deus. E vocês valem para Ele muito mais do que os passarinhos. Será que alguém consegue ficar 1 centímetro mais alto, preocupado diante do espelho? Todo esse tempo e dinheiro gasto com moda, pensam que faz muita diferença? Em vez de correr atrás da moda, caminhem pelos campos e observem as flores silvestres. Elas não se enfeitam nem compram, mas vocês já viram formas e cores mais belas? Os 10 homens e mulheres da lista dos mais bem vestidos iriam parecer maltrapilhos comparados às flores. Se Deus dá tanta atenção à aparência das flores do campo, e muitas delas nem mesmo são vistas, não acham que Ele irá cuidar de vocês? Ter prazer em vocês e fazer o melhor por vocês? Quero convencê-los a relaxar, a não se preocuparem tanto em adquirir. Em vez disso, prefiram dar, correspondendo assim ao cuidado de Deus. Quem não conhece Deus e não sabe como Ele trabalha é que se prende a essas coisas. Mas vocês conhecem Deus e sabem como Ele trabalha. Orientem sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Não se preocupem com as perdas e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas. Prestem atenção apenas no que Deus está fazendo agora e não se preocupem quanto ao que pode ou não acontecer amanhã. Quando depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los. Amém? Amém. Nesse texto, Jesus ele começa ali, né, aquela sequência, né, capítulo 5, 6 e 7 do Sermão do Monte, e Jesus ele começa a explanar, né, não só para as pessoas, mas para os seus discípulos que estavam ali presentes, ensinando, né, e dando conselhos para eles. E Jesus gostava muito de utilizar, né, parábolas. E ele vai estar usando, né, essas parábolas, onde ele fala de não juntar tesouros, né, no céu, não, da gente não se preocupar com isso, né, de obter as coisas, porque a traça, a ferrugem, né, ou o ladrão vem e tira da gente rapidamente. E naquela época, né, as pessoas tinham ouro, prata, bronze. Quem tinha roupas bonitas, né, eram bem quistos, era quem tinha um poder aquisitivo. E Jesus está explicando para eles que, de nada adianta, vocês vão correr, vão trabalhar, né, se esforçar aí, buscando essas coisas, mas quando vocês menos perceberem, está lá, né, a ferrugem corroendo, a traça comendo a roupa, né, isso às vezes é horrível quando a gente guarda as nossas roupas, a gente vai pegar para usar e está com um cheiro ruim de guardado, e ele, caramba, não é possível, eu queria usar essa roupa, e com o tempo, né,
dia a dia ali, a roupa se estraga, né? Vem o ladrão, né? As pessoas guardavam dinheiro embaixo da cama e no outro dia podia vir um ladrão e estar roubando essas coisas. Então Jesus está ensinando que eles não deveriam se preocupar com isso, né? Não perder tempo com isso. Temos que trabalhar, temos que estar buscando, né, o nosso pão de cada dia, porque ele falou isso lá no início, quando expulsou o homem do Éden. Mas a gente vai estar vendo aqui que não devemos priorizar essas coisas. Logo depois, em seguida, Jesus também vai estar falando de não servir a dois senhores. O problema da gente querer, ter, buscar muito, trocar, de senhor, onde o dinheiro, a avareza passa a ser esse senhor das nossas vidas, onde a gente começa a dar prioridade a essas coisas. E o mundo, a mídia, mostra isso o tempo todo. Eu não sou muito da internet, não tenho redes sociais, só WhatsApp, mas como líder ali dos adolescentes, ficam postando e falando do influencer, do youtubers da vida, onde eles ficam postando e ganham dinheiro ali, mostrando e fazendo. E, irmão, você viu aí que saiu uma notícia agora que esse youtuber, esse influencer aí está com depressão, de repente, que caiu nas drogas, que está desesperado, não sabe o que fazer da sua vida, e o cantor fulano de tal aí que vocês seguem tirou a sua vida, O que será que leva essas pessoas que estão no auge, com o dinheiro, tudo que a gente busca, a tirarem sua própria vida ou entregarem suas vidas para as drogas, para a bebida, para a prostituição? E isso vem acontecendo crescente, assustadoramente. E Jesus está falando aqui com os seus discípulos há mais de 2000 anos atrás, e por isso que eu gosto muito da palavra de Deus, que ela é viva, ela é eficaz, não importa o século, ela está sempre atualizada, a gente não precisa estar ali atualizando como um computador, como o nosso celular, e é a palavra de Deus onde ela está servindo para mim e para os irmãos nessa noite. E ele pede aqui para a gente não andar inquieto, ele fala 3 vezes, não fiquem ansiosos, por que vocês estão preocupados com essas coisas básicas da vida? E ele pega o menor ser, que considera são os animais, bem sensíveis. Eu falo que eles não são predadores, na cadeia alimentar eles estão lá embaixo, mas Jesus pede para a gente observar como os pássaros, que não trabalham, não têm compromisso nenhum, não pensam, mas que não falta alimento para eles. E se Jesus, com um ser tão pequeno, que ele criou, ele se preocupa e está ali dando algo que é básico, o alimento, ele não vai se preocupar comigo, com você, que é a coroa da criação de Deus, onde fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Será que ele não vai estar dando as coisas que são simples, onde ele está falando aqui, eu sei que vocês precisam comer, eu sei que vocês precisam se vestir, eu sei que vocês precisam beber, eu sei que vocês precisam dormir, ter uma moradia, eu sei do que vocês precisam, e vocês precisam confiar em mim que eu vou estar dando isso para vocês. Ele fala dos lírios do campo, onde, como nem Salomão, em toda a sua riqueza, toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo. Então ele fala que, poxa, se uma pessoa que gosta, Deus da natureza, criou flores belas, e ele faz com que contemplemos essas coisas, será que ele não vai ver e ele não sabe que nós precisamos dessas coisas? E ele fica o tempo todo ali mostrando para a gente que a gente não precisa se preocupar com essas coisas. E outra coisa que chama a atenção é que ele fala, os pagãos fazem isso, eles dão prioridade a essas coisas. Os pagãos são aquelas pessoas que estão no mundo, eles não têm a palavra de Deus, não conhecem. Mas a minha pergunta foi, por que isso tem acontecido na igreja? Por que estamos mais ansiosos? Por que temos ficado mais preocupados? Por que estamos tomando mais remédios? O número de adolescentes e de jovens que já têm problemas de pressão alta, diabetes, de infarto, estão sofrendo de infarto. Isso a gente não ouvia antigamente, a senhorinha tal lá,
infartou. Aí a gente já ficava até assim, também, né? Com 70 anos. Também, né? Já viveu bastante, a gente até brinca assim, né? Como hoje, nosso querido Silvio Santos, a gente até fala, pô, homem querido, mas 93 anos. Agora são jovens de 22, 25 anos e estão infartando. Estão com as suas pressões altíssimas. Né? O que será que está acontecendo? E Jesus vem ensinando para a gente que a gente não precisa dar importância, dar primeiro lugar, se matar de trabalhar, de querer, de nunca ficar satisfeito, de nunca se satisfazer. Porque isso é algo que é ilusão para as nossas vidas, no sentido de não estar no reino de Deus, estar no reino desse mundo. E o inimigo, o diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. Então, o máximo que ele puder fazer para tirar a nossa atenção do reino de Deus, ele vai estar fazendo. E hoje, quem tem mais, quem tem um carro bom, quem mora numa casa boa, quem tem uma roupa bonita, né, que anda de marca. Eu brinco lá com meu pai que os meninos lá que andam na rua, às vezes vão lá para pedir a cesta básica, né, para ajudar. Mas você só vê de Kenner, tem marca que eu nem sei falar, de surfista, né, que são blusas caras, bermudas caras, tênis caros. Aí você vê que está precisando de uma cesta básica. Então, o que tem sido prioridade na vida desses jovens? O que tem sido prioridade na sua vida que tem atrapalhado você que está buscando o reino de Deus? E nós vamos pegar agora lá em Lucas 14, versículo 15 ao 24. Jesus ele vai contar uma parábola sobre 3 pessoas que receberam um convite para um banquete no reino de Deus e elas recusaram. E através dessa experiência dessas 3 pessoas, nós vamos estar vendo 3 coisas que têm impedido as pessoas de buscarem o reino de Deus em primeiro lugar e, o que é mais sério, de entrar no reino de Deus. Nós vamos ver que quando nós não damos prioridade ao reino de Deus, nós ficamos fora dele. Nós não podemos nos enganar, achar que nós estamos aqui e que nós estamos buscando o reino de Deus já naquela nossa rotina. E não, hoje é um culto jovem, eu tenho que estar lá, mas amanhã tem a EBD, mas eu já fui hoje. O pastor falou aqui, vamos vir amanhã à casa de Deus. Não, mas ele vai entender, já estava lá no sábado, no culto jovem, eu vou dormir até um pouquinho mais tarde. E o que tem sido prioridade na sua vida? Lá em Lucas, eu botei aqui para ler na outra versão, 14, do 15 ao 24. É a parábola do grande banquete. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer do banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um a um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e por isso preciso ir vê-la. Por favor, me desculpe. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Jesus aqui mais uma vez
instruindo os seus discípulos, né? Ele vai estar dando esse exemplo, né, do grande banquete, né, do qual almejamos, mas entendemos que muitas pessoas, imagino que vocês aqui convidaram, né, tantas pessoas para estarem aqui nessa noite, mas por algum motivo elas não vieram. Graças a Deus a todos vocês, né, que priorizaram o reino de Deus nessa noite, mas outras pessoas vão dar depois a desculpa para vocês, vão dar os seus motivos, né, de não estarem aqui nessa noite. Assim como essas 3 pessoas, né, que não têm seus nomes citados, mas onde Jesus vai estar trazendo 3 ensinamentos para a gente. A primeira, né, é a obsessão por bens materiais, onde nós temos que tomar cuidado com isso. Né? Ele fala que acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Muitas das vezes nós jovens almejamos ter um celular melhor, né, ter uma roupa melhor, ter logo um carro, né? Quem aqui não almeja ter um carro, a gente fala, não, é porque vou pegar o ônibus, sair cedo e tal, não é por vaidade, por nada disso. E muitas das vezes, né, a gente nem precisa. Hoje eu até agradeço o BRT, facilitou muito a minha vida, até por estar indo. Eu demorava horas e horas, agora já com o BRT facilitou, então eu ficava pedindo, Senhor, poxa, se eu pudesse ir no carro, eu vou lá, eu vou trabalhar, então a gente faz aquelas chamadas, né, emocionais, e às vezes a gente nega algumas coisas, porque, não, Senhor, eu preciso, eu vou comprar um carro, aí eu vou melhor. E ele falou, não, então vou botar você melhor ainda, com motorista particular, com 250 panelinhas contigo, quando você não se sentir sozinha, né? Eu vou na hora do rush, eu pego o BRT abençoado. Mas é motivo da gente agradecer o tempo todo, né? Nós somos uma cidade privilegiada, com todos os problemas que nós temos, mas nós temos ônibus, nós temos BRT, metrô, trem, quem usa aqui, né? Os meios públicos, agora o Uber, fazendo propaganda. Buscando essas coisas, reclamando com Deus, não sabendo agradecer, né? Eu tive a oportunidade de conhecer alguns lugares que eu ficava misericórdia. Uma das viagens missionárias que eu fiz para Jocum, no Acre, em Rio Branco. Nós somos uma cidade do interior e fizemos ação social, né, que nós temos o costume de fazer. E chegando lá, esse aqui é o posto da saúde, o médico é um farmacêutico, que é amigo do prefeito. No interior, gente, nessas cidades acontece muito isso. E o posto de saúde funciona terças e quintas. Aí tu vê a fila que ficava lá enorme. Eu falei, mas e se a pessoa passar mal na sexta? Se a pessoa passar mal no sábado? Tem que torcer para ter uma pessoa com um carro, os carros são bem simples, para poder levar a 3 horas de viagem do bairro mais perto e próximo, que lá vai ter um posto de saúde e ver se vai ter um médico para atender a pessoa ali. Eu falei, resumindo, morre, né? Ou vai agravar a sua situação. Então, quando eu voltei para o Rio de Janeiro, eu comecei a agradecer muito a Deus, né? Porque às vezes a gente reclama de barriga cheia. Eu estou falando que a gente tem que brigar pelos nossos direitos, né? Mas ver se realmente são coisas que estão sendo necessárias na nossa vida, para ser prioridade na nossa vida. Deus, ele tem cuidado de nós, né? Ele tem dado, abençoado nossas vidas com saúde, tem abençoado nossas vidas, né, com os livramentos da nossa cidade, hoje o nosso ir e o vir, né? Mas infelizmente nós temos esquecido dessas coisas que Deus tem feito conosco e temos usado dessa saúde, temos usado desses livramentos para buscarmos esses bens materiais, né? E aí a gente fala o quê? Não, quando eu tiver já alcançado essas coisas, aí eu vou estar bem, mudar o primeiro lugar, assim. Lembre-se que se você não for fiel no pouco, você não será fiel no muito. A segunda coisa que nós vemos, no versículo 19, é o trabalho. Essa pessoa deu prioridade ao trabalho, onde ela fala, acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Quantas vezes nós temos orado, pedido ao Senhor, abre porta de emprego, jovem aprendiz, Senhor, me dê um trabalho,
onde eu possa trabalhar para entregar o dízimo ao Senhor, onde eu possa ajudar as pessoas, ou possa ser promovido, né, para melhor assim fazer na tua obra. E aí o Senhor, meu servo, eu vou te abençoar, eu vou te dar. E aí quando Deus abençoa a gente, a primeira coisa que a gente faz é esquecer daquele voto que nós fizemos com Deus. E a gente esquece de estar aqui, porque agora eu estou mais cansado, estou trabalhando mais, agora eu tenho que curtir um pouco com o que eu estou ganhando, e as coisas de Deus vão ficando para trás. Essa segunda pessoa, ela foi dar prioridade ao trabalho que Deus tinha abençoado. Todas essas coisas aqui, Deus havia abençoado, tanto com os bens materiais, quanto com o trabalho. E no momento que essas pessoas foram convidadas para estarem ali num grande banquete com seu Senhor, elas recuaram e deram uma desculpa. E o terceiro são os cuidados e os prazeres deste mundo. No versículo 20, a terceira pessoa ela fala: acabo de me casar, por isso eu não posso ir. Ela colocou um sonho, uma prioridade da vida dela ali, que era o do casamento. E quantos não falam isso, né? Não, senhor, quando eu vou casar porque eu não vou estar sozinho. O senhor falou que a gente tem que andar de 2 em 2, então eu estou sozinho, eu não consigo, mas com 2, com uma companheira ou um companheiro, agora eu vou. E aí, Senhor, eu vou te abençoar, meu servo, eu vou te dar uma namorada, uma noiva, você vai casar, aí você casa, e aí você fala que não pode, porque agora você está casado, agora você tem que sustentar a sua casa, trabalhar, vem os filhos, vem as crianças, e a gente acaba esquecendo, né? E vem os prazeres, a gente precisa dar prioridade às nossas famílias, e que não é errado, nós temos que dar sim, mas que em todo o tempo temos que entender que a gente precisa estar priorizando, né, o reino de Deus. E essas têm sido as desculpas dos nossos dias. Esses têm sido os motivos que têm nos afastado do reino de Deus. Que reino de Deus é esse? O reino de Deus é Jesus Cristo. É o reino que chegou na minha vida, que chegou na sua vida para transformar as nossas vidas. Onde aquilo que era trevas, ele trouxe luz. Aquilo que era morte, veio trazer vida. E essa vida eterna que esse reino traz. E quando Jesus veio, ele deu prioridade a essas coisas. Se Jesus se preocupasse, com o que ele iria comer, se ele se preocupasse com onde ele iria dormir, muitos queriam segui-lo, e ele falava: olha, tem certeza? Não é fácil, tá? Estar nesse reino, eu não tenho onde repousar a minha cabeça. E é muito legal porque nós temos visto o quanto Deus tem chamado os jovens, Ele tem escolhido pessoas. Eu sei que assim como Ele me escolheu, Ele te escolheu, e você não está aqui nessa noite, porque assim como Ele escolheu essas 3 pessoas, e elas fizeram escolhas erradas, nós podemos fazer escolhas diferentes, que você possa cada dia mais buscar esse reino de Deus, dar prioridade, e não fazer como essas pessoas que acharam que iam se dar bem, cuidando dessas coisas que Deus havia dado. E na parábola do rico, ele chega muito bem perto de Jesus: Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar o reino de Deus? E ele fala: obedecer, amar a Deus sobre todas as coisas, obedecer os mandamentos. E isso aí eu faço, tiro de letra, molezinha para mim. E aí Jesus vira e fala onde ele toca, na nossa ferida. Mas, te falta uma coisa ainda. Vende tudo que você tem e me segue. Eu não sei o que você precisa vender nessa noite para seguir a Jesus. Às vezes são os seus sonhos, Às vezes você tem um sonho de seguir uma profissão, de fazer algo, e não é isso que Deus quer para a sua vida. Às vezes é o seu trabalho que tem tirado o seu tempo de você estar se dedicando mais na obra do Senhor. Às vezes é a sua família, da qual tem te afastado dos caminhos do Senhor. E a palavra de Deus diz que aquele que não deixa pai, mãe, irmão, por amor de mim, não é digno de mim. E vocês podem estar entendendo o que eu estou falando, que a gente não tem que sair, largar a família, abandonar, mas é estar com a família na casa de Deus, é estar com a família e priorizando o reino de Deus no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, onde você vai ser referência ali naquele lugar.
esses números têm crescido no nosso país, porque nas nossas faculdades, nas nossas escolas, nos nossos trabalhos, o reino de Deus não tem sido vivido. Pessoas têm precisado de mim, de você, e não têm encontrado o reino de Deus. Têm encontrado pessoas ansiosas, buscando as coisas desse mundo. E para que esse quadro mude, o Senhor me mandou você, nos deu uma missão, né, para levarmos esse amor, para levarmos desse reino a outras pessoas, assim como Ele fez. E onde o reino de Deus chega, Ele transforma, Ele muda, não só a vida das pessoas que precisam do reino de Deus, mas a nossa também. Né, Jesus ali com a mulher samaritana, Ele pede até para os discípulos saírem, quebrando ali todo um preconceito, né? O reino de Deus vem para quebrar os preconceitos, e Ele abraça ali aquela mulher, no sentido de dar atenção àquela mulher, e levando o reino de Deus para a vida daquela mulher samaritana, onde ela conhece da água da vida, e ela nunca mais teve sede. E é algo tão forte que ela sai, volta para a sua vizinhança, falando desse reino de Deus, desse Jesus que ela encontrou, e que havia mudado de maneira completa a vida dela. E muitas das vezes a gente não vai encontrar, podemos não encontrar aqui na terra, né, realizar os nossos sonhos, mas algo que é certo que Ele prometeu, é que teremos a vida eterna, né, e algo que não pode ser comprado, pago por ninguém. Eu estava falando hoje, quando eu cheguei em casa, que eu vi que o Silvio Santos havia falecido, né? Eu falei, o Brasil está muito triste, foi um homem que muito fez, ajudou muitas pessoas, né? Então as pessoas não têm o que falar dele, né? Só quem é mais próximo, né, da família. Mas mesmo assim a gente vê uma gratidão por ser um idoso, das pessoas falando palavras muito boas para ele. Só que como eu já estava nesse processo estudando a palavra de Deus, eu falei, mãe, mas tem uma coisa, com toda a bondade que ele fez, se ele não nasceu de novo, todo o império que ele construiu agora não vai valer de nada. De nada adiantou todo o esforço. É claro que é um exemplo de homem, trabalhador, né? Um orgulho para a nossa nação, aquele que trabalha, que corre atrás. Mas se ele não nasceu de novo, se ele não entregou a sua vida para Jesus, os 93 anos que passam e passam rápido, não vale de nada agora na eternidade, que está começando hoje para ele. E eu não sei, não posso dizer, eu não estava lá, né? Mas eu falei que ele tem aproveitado as oportunidades que ele teve de estar nas igrejas das filhas, da esposa, né? Que mostram, né, os lugares que ele foi, porque de nada adianta, né? Outra palavra, a parábola do rico, onde ele vai aumentando, quer aumentar as riquezas, os armazéns, e ali Deus fala, louco, hoje vão pedir a sua alma, o que você tem. Para quem ficará, né? E a sua alma, para onde irá? E essas coisas parecem loucura para o mundo, né? As pessoas acham ele o máximo, né? Está lá, rico, teve tudo que queria. Eu até falei, não sei como ele morreu, porque o homem que tem muito dinheiro, né? Nada é impossível, paga os melhores médicos, paga os melhores maquinários para cuidar da saúde dele. Mas os nossos dias estão ocupados como de toda a humanidade. Então não adianta você ser rico, ser pobre, né? O que adianta e que faz a diferença é quando nós buscamos esse Jesus, é quando nós buscamos dar prioridade ao reino de Deus, onde Ele vai falar que você não precisa se preocupar com nada. E às vezes a gente não entende, né, que as nossas forças são renovadas, né, a nossa sabedoria, o nosso desempenho. Quando nós estamos lá fora, as pessoas acabam nos procurando porque você tem alguma coisa diferente. E nós somos simples, humildes, mas o que faz a diferença é a luz de Jesus Cristo. Minha amiga citou aqui antes, até que ela ia citar os meus personagens, ela cita José, foi um jovem que escolheu dar prioridade, né, ao reino de Deus, onde mesmo sendo injustiçado, né, o momento da gente, vou chutar o balde, Deus não está comigo, não está me vendo, e eu sendo honesto aqui, fiel a Ele, Ele permanece fiel, né? E no tempo de Deus, Ele ali, as promessas de Deus se cumprem na vida dele, Ele é exaltado, se tornando ali o segundo homem depois, né, ali foi o Faraó,
forma do faraó, e onde ali as promessas de Deus vão se cumprir. Daniel é outro jovem que escolhe buscar o reino de Deus. É o meu personagem preferido da Bíblia, onde também ele e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles são levados cativos, ali para a Babilônia. Então eles estão num lugar diferente, mas eles escolhem viver aquilo que eles aprenderam, que foram ensinados pelos seus pais, e desde a pequenininha coisa, que foi de não se contaminar com os manjares do rei, com as comidas, com as coisas desse mundo. E o mundo tem feito isso com a gente. Assim como aquele servo vem e fala: mas se vocês fizerem isso, vocês vão ficar mais fracos, vocês vão ser mais ignorantes, vocês serão mais feios, vocês serão mais burros, desculpa o palavreado, vocês não vão entender nada, vocês não vão se dar bem. E o diabo tem feito isso conosco. Por quê? Se você não for para a festa da fulana, que isso? Qual o problema? Não tem problema. Se você não beber, fumar, a Bíblia não proíbe. Que isso? Deixa de ser bobo. Você pode beber e se embriagar. Agora vem essas novas teologias que a gente pode fazer tudo que o mundo faz. E sutilmente isso vem entrando nas nossas vidas. E eles ali, os três, os quatro, foram fiéis, falando: não, deixa a gente aqui na dieta que nós já conhecemos e que tem dado certo com a gente. E 10 dias depois, aqueles 4 homens eram os homens mais sábios, mais bonitos, mais inteligentes, e que tinham a presença de Deus na vida deles, e que eles vão se destacar ao longo da história. Por isso, por escolherem o reino de Deus, foi mais fácil a vida deles? Não. Foram perseguidos, caluniados, tiveram que se prostrar lá diante uma estátua, mas eles perseveraram e continuaram fiéis. E o nome de Deus foi glorificado ao ponto do faraó entender que, não existe outro Deus como o Deus de Daniel. Nabucodonosor, obrigado. Não existe outro Deus como o Deus de Daniel. Então a gente precisa, independente das situações, das circunstâncias que vocês estejam vivendo, vocês possam estar confiando no Senhor, vocês possam estar priorizando o reino de Deus na sua vida, que vocês possam estar buscando, ali como Josué, meditar dia e noite na palavra de Deus. É o que vai estar nos ajudando a vencer as nossas ansiedades, as nossas preocupações com o futuro. Ele está pedindo para a gente não se preocupar com o amanhã, porque cada dia já tem as suas preocupações do dia. Nós já temos essas preocupações, nós já temos as nossas lutas. Não vai mudar nada eu pensar no amanhã, o que eu irei fazer. Nós não acrescentamos em nada isso. E pelo contrário, isso vai nos fazer mal. Tantas coisas que o mundo traz para a gente, como jovens, dos alimentos, fast food, as besteiras, tantas coisas que nos são oferecidas e que têm feito mal à nossa saúde e que nós temos deixado de nos levar para essas coisas. Nós temos que vigiar nesse sentido, na nossa alimentação, na nossa saúde, onde o Senhor nos ensina como vivermos bem fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, para sermos luz nessa terra, sermos sal e fazermos a diferença onde nós estivermos. Vocês possam estar cada dia mais buscando esse reino, onde você estiver, fazer a diferença, onde o Senhor vai estar te honrando. Não importa o tempo, não importa a situação, o tempo que vai levar para a promessa de Deus chegar na sua vida, mas Ele é um Deus que cumpre. A obra que Ele começou na sua vida, Ele vai terminar. Não é diferente como foi na vida dos discípulos, dos profetas, daqueles homens e mulheres que se dedicaram ao Senhor. Não vai ser fácil, mas Ele falou: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Que você possa estar buscando cada dia mais. Coloca diante de Deus, seja qual for a sua preocupação. Ele é maior que todas as coisas, Ele está acima de todas as coisas. E Ele vai estar te ajudando, te orientando, te dando as diretrizes de você estar entregando o teu caminho ao Senhor, confiando nele, e o mais Ele fará. A palavra de Deus diz que Ele faz infinitamente mais do que aquilo que pensamos, ou podemos pedir, ou podemos imaginar. Confie nessa palavra, confie nesse Jesus. Ele não mudou, Ele continua fazendo milagres e maravilhas
e tem usado a vida de jovens, tem usado a vida de crianças, tem usado a vida daqueles que têm se colocado à disposição dele. Dê esse passo de fé, confie no Senhor. Há 2000 anos atrás, as pessoas que deram esse passo de fé, hoje temos a oportunidade de continuar ouvindo desse Jesus, porque eles fizeram a diferença, onde o Evangelho cresceu em todo o mundo e chegou até nós. E possamos ser essas pessoas, de abraçarmos essa missão que o Senhor deixou para cada um de nós, e de continuarmos levando o reino de Deus até que Ele venha. Amém? Gostaria de estar fazendo uma oração. Pai, louvamos o Teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de vida que o Senhor está nos concedendo, onde muitos já não têm mais essa oportunidade. Pai, louvamos porque o Senhor nos escolheu, Pai. Somos bilhões de pessoas, mas o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu. Não tem sido fácil, Senhor, no jogo da vida. São várias as adversidades, mas o Senhor nos prepara para passarmos por todas elas, Pai. Em nome de Jesus, eu entrego a vida de cada jovem, cada pessoa, Pai, cada irmão que adentrou a Tua casa nessa noite. Não sei quais são os seus problemas, não sei quais têm sido as suas prioridades, ó Pai, não sei quais têm sido os seus desafios. Ó Senhor, mas que nessa noite eles coloquem, entreguem toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação a Ti, ó Pai, pois Tu és um Deus que, assim como prometeu para os seus discípulos, falou que estaria conosco também todos os dias da nossa vida. Ó Pai, tirando toda a dúvida, tudo aquilo que Satanás tem colocado, ó Pai, tentado colocar na nossa mente, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus, para que possamos, Senhor, confiar na Tua palavra, que é viva, eficaz, que transforma, que resgata, que restaura, Pai. E possamos aproveitar cada oportunidade que o Senhor tem nos dado para mudarmos, Senhor, a nossa postura, mudarmos, Senhor, as decisões erradas que temos tomado e possamos afastar cada dia mais de nós tudo aquilo que tem nos tirado do Teu banquete, tudo aquilo que tem nos tirado do Teu reino, Pai. Que em nome de Jesus possamos dar, Senhor, o primeiro pedaço do bolo para o Senhor, porque o restante o Senhor falou que nos daria. Que possamos dar a honra, que possamos dar a glória e o louvor somente a Ti. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Amém.